Pesquisadores recebem apoio para estudo de novas tecnologias contra o Aedes aegypti. Divulgado o balanço da Operação Carnaval 2016. Olá, boa tarde. Hoje, importantes autoridades dos Estados Unidos vão viajar para Havana para assinar um pacto de aviação que vai restaurar voos programados entre os Estados Unidos e Cuba pela primeira vez em mais de 50 anos. Apesar de ter voos fretados entre os países, o acordo deve aumentar ainda mais o turismo e negócios na ilha. Sob os termos do novo acordo, as companhias aéreas podem iniciar licitações para 110 rotas entre os dois países diariamente, multiplicando o número atual de viagens por 5. Autoridades esperam dividir as rotas entre as empresas até o fim do verão no hemisfério norte, permitindo que os voos comecem antes do fim do mandato de Obama. 7 tipos de vacina estão em falta em toda a rede pública de saúde no Distrito Federal. Neste posto de saúde na Asa Norte, o aviso na parede deixa claro: tem vacina com estoque zerado. Algumas importantes para imunizar mulheres grávidas e crianças: BCG, hepatite B e A, antirrábica e as que protegem contra difteria, tétano e coqueluche. Obviamente, o fato de não ter vacinas disponíveis coloca em risco a saúde da população, especialmente dos pacientes mais suscetíveis a ter essa doença. Algumas vacinas, como a BCG, contra tuberculose, só estão sendo fornecidas em datas e horários estabelecidos por causa do baixo estoque. Outra estratégia do governo é priorizar recém-nascidos e pessoas com problemas cardíacos e respiratórios. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que há previsão de reabastecimento apenas para as vacinas contra hepatite B e DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. Para as demais, não há previsão de quando o estoque será reposto. Há pouco, durante um evento sobre o combate ao Aedes aegypti, o secretário comentou o assunto. Tem uma reunião hoje com o Ministério da Saúde para a gente discutir como está sendo a questão da distribuição de vacinas. Essas vacinas elas são adquiridas pelo Ministério e distribuídas todos os anos para todas as unidades da Federação. O pior do Rio de Janeiro são os táxis. É o que diz a pesquisa realizada pela Uniswan e Abrentur, que ouviu 1.800 turistas estrangeiros na cidade durante o carnaval. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, mais de 1 milhão de turistas vieram ao Rio para este carnaval e deixaram cerca de 3 bilhões de reais para a economia da cidade. A lotação dos hotéis registrou média geral de 85%, superando números do ano passado. Mas uma coisa não mudou. Os taxistas foram mais uma vez os campeões de reclamações. Os dados são da pesquisa sobre o perfil do turista que vem passar o carnaval no Rio, feita pelo professor Bayar Boatô, da Uniswan, que contou com 1.800 entrevistados abordados no centro, em bairros da Zona Sul e na Barra da Tijuca. Este profissional se defende e diz que muita coisa que cai na conta da categoria é responsabilidade da prefeitura. É horrível, porque a gente procura, por mais que o passageiro pede para a gente acaba indo e às vezes fica preso no lugar, entendeu? Quer dizer, fica ruim para a gente e para o passageiro. Depois dos taxistas, o segundo maior alvo de reclamações foi a confusão causada no Porto do Rio por causa das obras de revitalização ainda não concluídas. E o terceiro ponto negativo, na opinião dos visitantes, foi o medo da Zika. O professor Bayar explica que parte desse medo tem a ver com a orientação dos órgãos de turismo dos Estados Unidos. O mercado norte-americano está recebendo muita notícia sobre o mosquito. E eles, inclusive, incluíram no que eles chamam de Travel Advisory, que é, na realidade, um aviso que eles dão para norte-americanos que querem viajar, para terem cuidado ao virem ao Brasil. Mas para essa turista australiana, o mosquito não chegou a ser uma preocupação. Ela já havia passado por outros destinos na América do Sul, onde enfrentou situação parecida e disse que usa repelente em spray para se proteger. Mosquito spray? Mesmo com todos os problemas, a pesquisa do professor Bayar aponta que 80% dos entrevistados voltaria ao Rio numa próxima oportunidade. E quando perguntados sobre o porquê voltariam, a maioria responde
que é por causa da alegria e receptividade do povo carioca. Essa turista australiana disse que curtiu muito o carnaval de rua e comeu bem, mas que o melhor de tudo são as pessoas. Já esta canadense, que volta para casa hoje, disse que as pessoas no Rio são loucas, mas de uma loucura legal e muito amáveis. Muito amável. Na cidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, mais de 20 pessoas pegaram infecção hospitalar depois de passarem por cirurgias de catarata. A dona Hilda tinha catarata. Há 2 meses, ela fez a cirurgia no olho direito e foi um sucesso. Já a operação da vista esquerda, feita há menos de 2 semanas, foi seguida de dores, falta de visão e a notícia de que nunca mais voltaria a enxergar com este olho. Complica, né? Porque a dificuldade, eu tô me adaptando, eu vou pegar uma coisa, para mim ela tá mais perto, mas ela não tá, então vai ser um período muito longo de adaptação. Dos 27 pacientes que foram atendidos no mutirão de operação de catarata, 21 apresentaram infecção no olho. A mãe da Kathleen é uma delas. As complicações começaram um dia depois da cirurgia e ela também perdeu a visão do olho esquerdo. Quero que eles arquem com tudo, todos os danos, morais, pessoais, tudo que puder, porque abalou eles estruturalmente tudo, tudo. Né? Eu fiquei sabendo que minha mãe passou com um psicólogo e ela falou que queria morrer. Que situação é essa? Este oftalmologista não participou do mutirão, mas para ele, tudo indica que os pacientes foram infectados com uma bactéria chamada Pseudomonas. Isso descarta imediatamente a correlação com o erro médico. A gente vem a pensar em estruturas contaminadas, né? E aí vale abrir o leque, desde o ambiente onde foi realizado, o aparelho que foi utilizado e assim sucessivamente. Em nota, a Prefeitura de São Bernardo do Campo disse que está prestando assistência médica e psicológica às vítimas e aos familiares. A Vigilância de Saúde do município abriu sindicância para apurar os problemas ocorridos e suspendeu os procedimentos oftalmológicos no hospital terceirizado, onde foram feitas as cirurgias. Medida provisória autoriza a entrada de agentes de saúde em imóveis fechados. O objetivo é facilitar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. A medida provisória autoriza a entrada forçada dos agentes, apenas em casos excepcionais e por profissionais devidamente identificados. Além disso, os imóveis devem ser notificados previamente pelo menos 2 vezes em horários diferentes, no intervalo de 10 dias. O Ministério da Saúde recomenda que a visita seja sempre acompanhada pela polícia. Um balanço feito pela Sala Nacional de Coordenação e Controle do Aedes aegypti aponta que nas 2 últimas semanas, cerca de 11 milhões de imóveis foram visitados. Desse total, quase 3 milhões estavam fechados. Esses locais, além de dificultar o trabalho dos agentes, podem favorecer a criação do mosquito, que além da dengue, também transmite a chikungunya e o vírus Zika. Com o apoio do governo federal, pesquisadores vão receber investimento em novas tecnologias, como parte do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes aegypti e à microcefalia. Na próxima semana, representantes do Ministério da Saúde vão se reunir com especialistas de todo o mundo para discutir a eficácia de novas técnicas para combater o mosquito da dengue. Entre as propostas avaliadas está a experiência de expor mosquitos à radiação para que eles fiquem estéreis. Embora haja uso de energia nuclear, o diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde diz que a técnica não traz riscos à população. Na tecnologia que utiliza mosquitos irradiados, quem é exposto à radiação é o mosquito. Então, essa tecnologia ela faz com que os mosquitos sejam estéreis. Eles não são capazes de produzir novos mosquitos. No entanto, eles têm a sua atividade normal e eles competem com os mosquitos selvagens de forma que eles cruzam com as fêmeas, no entanto, não surgem novos mosquitos deste cruzamento. Então, não há qualquer utilização de radiação fora da fábrica de mosquitos. Maerovic também mencionou uma pesquisa da Fiocruz com uma universidade australiana. O estudo introduz uma bactéria no mosquito que o impede de transmitir a doença. A Fundação Oswaldo Cruz participa de um estudo hoje que contamina mosquitos com uma bactéria que existe naturalmente na natureza, que é uma bactéria chamada Wolbachia.
Os mosquitos infectados com a Wolbachia, eles não desenvolvem a infecção com os vírus, ou seja, eles existem normalmente, no entanto, deixam de transmitir os vírus. Outra técnica mencionada foi o uso de mosquitos geneticamente modificados. O estudo já foi testado em Jacobina, na Bahia, e em Piracicaba, em São Paulo. Cláudio Maierovitch explica como funciona o experimento. É um mosquito que tem uma modificação genética, de forma que ele é espalhado no meio ambiente, numa quantidade grande. Esse mosquito cruza com o mosquito fêmea e, no entanto, os ovos são colocados e as larvas são inviáveis. Não nascem mosquitos adultos descendentes desses mosquitos modificados geneticamente. De acordo com Maierovitch, as novas técnicas nunca foram utilizadas em larga escala em um país tão grande como o Brasil. Por isso, as inovações devem ser combinadas com velhas práticas. A prevenção mais eficiente é impedir o acúmulo de água parada. Assim, não vai haver focos de proliferação para o mosquito da dengue. Pais de crianças com microcefalia que não tiverem condições de pagar o tratamento podem recorrer ao benefício de prestação continuada do INSS. Este hospital em São Luís é uma das referências para grávidas com sintomas de Zika e para mães de bebês com microcefalia. O filho de Charlene foi uma das 150 crianças identificadas com a doença no Maranhão. Exames e fisioterapia estão agendados, mas ela se queixa da desinformação. Só sei mesmo pela televisão, pela materna, sem assistente social, não me falaram nada direito. O casal trabalha e tenta manter as despesas dos exames do garoto Heitor. Depender pelo SUS, acho que a gente não faz nenhum, porque do jeito que tá e que a gente vê na televisão todo dia, para marcar um exame, tem que ir dormir em fila. Por não serem classificados como família de baixa renda, eles não estão permitidos com um benefício de prestação continuada, o BPC do governo federal. Criado pela Constituição de 1988, o auxílio financeiro de um salário mínimo, já destinado a idosos e pessoas com deficiência, foi estendido aos casos de microcefalia. Só que para receber, o beneficiado não pode ter renda familiar superior a 1/4 do salário mínimo. O objetivo da política de assistência é dirimir, reduzir o índice de desigualdade que existe entre a população, né? E permitir, assim, o mínimo básico de dignidade para aquelas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Divulgado o balanço da Operação Carnaval 2016. O número de acidentes graves nas rodovias federais diminuiu 55% em relação ao período no ano passado. Nesse carnaval, o número de acidentes graves, aqueles com pelo menos uma pessoa morta ou gravemente ferida, caiu 55% em comparação com o ano passado. Foram registradas 185 ocorrências entre a sexta-feira, dia 5, e a quarta-feira de cinzas, dia 10. Em 2015, foram 413 acidentes desse tipo. Os números da Polícia Rodoviária Federal, divulgados hoje, apontam que todos os registros relacionados a acidentes diminuíram em relação ao feriado de 2015. Nós avaliamos que esse resultado é muito positivo, mostra uma correção das políticas que vão sendo desenvolvidas na fiscalização das estradas federais e, ao mesmo tempo, nós temos tido também um forte apoio da sociedade, dos órgãos de imprensa, que sempre nos ajudam quando nós precisamos estar divulgando formas de evitar acidentes. O número de mortes também caiu. 106 pessoas perderam a vida nas estradas nesse feriado, 9% menos em comparação ao carnaval do ano passado, quando 116 pessoas morreram. Já o número total de acidentes caiu 39%, passou de 2.800 para 1.700 registros. Nos 6 dias de operação, mais de 1.300 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados. Destes, 162 foram presos. Os policiais rodoviários flagraram quase 7.600 condutores fazendo ultrapassagens em locais proibidos e 92 mil dirigindo acima da velocidade máxima permitida. Infelizmente, nós temos ainda muita imprudência nas estradas brasileiras. Nós ainda temos, apesar de toda a fiscalização que fazemos, ainda gente que dirige após beber. Nós temos sim, velocidade excessiva, nós temos ainda muitas coisas, ultrapassagem, lugar que não deve haver ultrapassagem, muitas coisas. Agora,
ao mesmo tempo que nós aumentamos a fiscalização, que nós punimos, nós temos que cada vez mais conscientizar o brasileiro para que dirija com cuidado, para que não haja com imprudência, para que não beba antes de dirigir. E você vai ver a seguir. Sobe o número de casos de HIV entre adolescentes no Distrito Federal. E ainda, Parque Aquático Maria Lenk vai receber Copa do Mundo de saltos ornamentais. Você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail metropolitanorio@redngt.com.br ou entrar em contato conosco através do telefone 021 38 90 3259. O Jornal Metropolitano vai para um rápido intervalo e volta já.